Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 9:10. Fica com o seu cartãozinho aí, olha para ele. Precisa fazer uma oração, você faz. Põe aí o valor. Se precisar rabiscar depois não tem problema. Mas adota esse cartão aí. Não vai embora não. Inclusive já avisei a Manildo que não é para deixar ninguém embora. Eclesiastes 9:10, quem achou diz amém. Quem não achou vai estar projetado aqui. Eu vou estar lendo numa versão Nova Almeida atualizada, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento para a gente. Eu vou ler dois textos. O primeiro é esse. Diz assim, tudo o que te vier às mãos para fazer, faça-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vou ler mais uma vez. Tudo o que te vier às suas mãos para fazer, faça-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém? Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o 16 e o 17. 1 Coríntios, versículo 9, nós vamos ler o 16 e o 17. Paulo ensinando sobre a responsabilidade do Evangelho à igreja de Corinto, a responsabilidade de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Amém, gente? São esses dois textos. Vou fazer uma rápida oração. Feche os olhos. Pai, queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade de estarmos juntos como igreja. A minha oração e o meu pedido é apenas que nós sejamos despertados nessa noite a entender qual é o nosso papel, a entender qual é a nossa obrigação, a entender qual é a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? O título de hoje é: por que não fazemos o que deveríamos fazer? Diga comigo assim: por que não fazemos o que deveríamos fazer? Quero justificar essa pergunta, enquanto o Gabriel coloca ela ali para a gente. Essa pergunta me veio ao coração na nossa última conferência missionária. Eu estava sentado por aqui e o pastor Antônio mostrando isso que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo quase a mesma coisa que nós fizemos aqui hoje. Depois ele veio, trouxe uma palavra, e eu sentado ali me perguntando, e essa palavra, e essa pergunta, ela ficou no meu coração: por que a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer? Porque diante da objetividade, da obviedade, da clareza da palavra de Deus, não há como entender qual é o nosso papel. Enquanto cristão e enquanto filho de Deus, a palavra ela é muito clara, o que nós devemos fazer, o que nós devemos cumprir, a maneira como nós devemos andar, a maneira como nós devemos falar, pensar, agir, a nossa responsabilidade com o reino de Deus, a nossa responsabilidade com a igreja local, a nossa responsabilidade com a alma, com a vida daqueles que estão perto de nós e aqueles que estão longe também. Então a Bíblia ela não esconde nada. Aí deixa eu achar que eu vou procurar com muita dificuldade um versículo onde Deus está mandando fazer a obra dele. Não precisa, irmão. A Bíblia ela é clara, ela é objetiva, ela é óbvia.
sobre o nosso papel enquanto igreja, enquanto filhos. Então essa pergunta ela ficou engasgada na última conferência. Eu falei para, eu não sei se foi para a Neide ou se foi para a Aline, eu falei assim, olha, eu tenho uma pergunta aqui, se um dia eu for pregar de novo em missões, eu vou pregar, lembra disso? Por que a gente não faz aquilo que a gente deve fazer? O que impede a gente de fazer a nossa obrigação? O que impede a gente de cumprir o nosso propósito? O que nos trava? O que nos segura? Ah, pastor, é o diabo. Não, não é. O diabo também tem seu papel. Mas tem coisa que não é, né? Então, eu tenho esses dois textos aqui para a gente falar rapidamente, né? O primeiro texto, o autor ele está falando assim, olha, viva a sua vida. Aproveite o que você tem para fazer. Curta a sua família, sua esposa, seus filhos, gasta seu dinheiro, aquilo que você arrecadou com o seu trabalho, vai viver a sua vida, mas que não falte na sua vida roupas brancas, santidade, que não falte na sua vida óleo sobre a sua cabeça, mas não se esqueça de uma coisa, aquilo que tiver a mão para fazer, faz, porque você vai para um lugar, não vai ter projeto, não vai ter pés, não vai ter entrada de bandeira, não vai ter culto, não vai ter nada, porque nós estaremos diante do Eterno, pela eternidade, amém? Então assim, enquanto nós temos vida, dá uma respirada, você faz assim, ó. Respirou? Está vivo, né? Se alguém não conseguiu respirar, tem algum problema errado aí. Enquanto nós tiver fôlego, pesa sobre nós uma responsabilidade. Existe algo que Deus colocou na nossa mão que precisa ser feito, amém? O texto de baixo, de Paulo está dizendo assim, olha, pregar o evangelho não é opcional. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Entenda uma coisa, pregar o evangelho não é opcional. É obrigação, é responsabilidade minha e sua. Pregar o evangelho não é só para os pastores. Pregar o evangelho não é só para os missionários. Pregar o evangelho é para discípulo de Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e Jesus nos recebe como filhos, nós nos tornamos discípulos, e discípulo tem uma mensagem, ele se torna testemunha, e ele testemunha daquilo que Cristo fez na vida dele, e quando ele testemunha do Evangelho de Cristo na vida dele, outras pessoas se tornam discípulos. Esse é o papel, até que Jesus volte, é isso que nós temos que fazer. Então Paulo está dizendo, pregar o Evangelho não é opcional, eu posso até fazer de forma opcional, vai ter recompensa do mesmo jeito, mas mesmo que eu não queira, eu preciso pregar o Evangelho. Diga assim, mesmo que eu não queira, eu preciso pregar o Evangelho. É isso que Paulo está nos ensinando. Então nós temos dois textos aqui dizendo assim, olha, Deus colocou algo na nossa mão, e nós não podemos abrir mão daquilo que Deus confiou a nós. Então, se eu fosse resumir a minha mensagem, seria essa frase aqui, ó: não podemos abrir mão daquilo que Deus confiou a nós. E sabe o que Deus confiou a nós? O seu Evangelho, a sua mensagem, a sua palavra. Mas nós não anunciamos, nós guardamos para nós, porque nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus já fez para a nossa vida. Então, é por isso da pergunta, por que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer? E se eu perguntasse para você, qual tem sido a sua postura diante dessa missão? Qual tem sido a nossa postura diante dessa missão de Deus para nós? Eu não vou muito longe, eu quero perguntar o que nós fizemos enquanto discípulos e filhos de Deus, do mês de março até hoje, porque o último mês de março nós ouvimos palavras parecidas com essa. Então há uma missão sobre nós, há uma mensagem que nós carregamos, e ela precisa ser anunciada. Agora o que o pastor Suelo falou é verdade. Nós anunciamos aonde nós estamos. Nós oramos também por aqueles que foram enviados para um outro lugar, para anunciar essa verdade. E nós também nos comprometemos financeiramente para manter aqueles que vão. Pastor, dessas três aí, qual que é a minha responsabilidade? As três. Eu sou responsável em anunciar o Evangelho, eu sou responsável para orar por quem foi, e eu sou responsável para ajudar a manter a obra missionária.
Não é opcional, é obrigatório. O problema é que nós não fazemos. Nós achamos que às vezes tem que descer um anjo do céu para falar para nós que nós temos que ofertar. Nós somos uma família. Nós somos um corpo. Nós estamos juntos no mesmo propósito. Então é responsabilidade de todos nós. E não só de um, só de dois ou só de três. Amém? Difícil é uns amém hoje, né? Então a pergunta é: por que nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer? E eu fiquei matutando sobre esse negócio. Fiquei pensando. Esses dias eu estava ali na cozinha da igreja, já sabia que eu ia pregar. Eu falei, bom, eu tenho o título. Falei, e os pontos? O que nos impede? Mas, pensando sobre isso, eu enumerei 4 coisas que nos impede de fazer o que nós deveríamos fazer. Eu gostaria muito da sua atenção. Por que nós não fazemos o que a gente deveria fazer? Primeiro, porque nós somos egoístas. Não vou pedir para você falar isso, mas a grande verdade é que nós somos egoístas. Gabriel, coloca para nós aí, Filipenses 2, 3 e 4. Não precisa abrir não, acompanha comigo aqui que vai ficar mais fácil. Depois você pode conferir, anotar e conferir em casa. Mas diz assim, ó, Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Sabe por que nós não fazemos a obra de Deus? Nós não sustentamos a obra missionária? Sabe por que a gente dá muito aquém daquilo que a gente poderia dar? Sabe por que a gente faz muito menos do que aquilo que a gente poderia fazer? Porque nós somos egoístas. E a Bíblia nos orienta a não ser assim. Olha o texto, não faça nada por interesse pessoal. Gente, tudo que a gente faz é por interesse pessoal. Dificilmente a gente está fazendo alguma coisa pensando no que o outro precisa. Ou por vaidade, somos vaidosos. Mas por humildade, é o que falta na gente. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A gente quer que as pessoas beijem os nossos pés. A gente não considera ninguém superior a nós, não. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Eu venho falando, a gente vem falando sobre isso nos últimos cultos. A gente entra por aquela porta, a gente quer receber alguma coisa. A gente está na igreja, a gente quer que alguém sirva a gente. Dificilmente a gente quer servir alguém. Dificilmente a gente quer entregar algo para alguém. Mas a Bíblia diz que um culto racional é entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, por que nós não fazemos aquilo que é a nossa obrigação? Porque nós somos egoístas. E nós precisamos orar para a gente mudar essa situação na nossa vida. Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outros. É um exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar uma referência em tudo. Quem é a referência dela? É ela. Eu lembro de um jogador de futebol, não vou falar o nome, um dia perguntaram para ele, quem que é a sua referência? Ele falou, sou eu mesmo. Mas quem que é o melhor jogador para você? Ele falou, eu sou o melhor. Vocês sabem quem é. Às vezes nós somos esses crentes assim. Eu sou o melhor, eu sou minha referência. Glória a mim, bendito seja eu. E o que a Bíblia fala sobre egoísmo? Que é pecado. Porque nós deixamos de viver a vontade de Deus para viver a nossa. E a Bíblia diz que isso é pecado. Quer exemplo bíblico de egoísmo? Adão e Eva. Que a única coisa que eles pensaram quando foram comer o fruto era aquilo que eles poderiam receber a partir do momento que eles comessem o fruto. Eles não estão preocupados com a consequência de desobedecer a Deus. Que é um outro exemplo de egoísmo, Davi quando manda matar Urias. Ele não se importou com Urias, ele não se importou com Batseba, ele não se importou com nada, ele queria livrar dele.
Egoísmo, pagou caro. Outro cara egoísta, Jonas. A vida dele ainda era mais importante do que uma cidade com 200 e tantas mil pessoas. Quer um outro cara egoísta? Judas. Preferiu 30 moedas, porque Jesus não se encaixava na sua ideologia. Então, exemplo bíblico de egoísmo nós temos muito. Segunda coisa que nos impede de fazer aquilo que a gente deveria fazer, nós somos desobedientes. Coloca aí, Gabriel, Mateus 28, 18. Não desvia não, fica aí. Se você conseguir falar para quem está do seu lado, fala assim, não vai embora não, fica aí. Se você for embora agora, vai ficar vergonhoso. Vamos lá. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A parte de Jesus, ele continua cumprindo, ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. É a nossa parte que nós não fazemos. Então o que nos impede de fazer aquilo que precisa ser feito? Nós somos desobedientes, porque Jesus está mandando a gente ir. Só ir, pastor? Não. Batizar, pregar o evangelho, ensinar. Olha aí, vamos lá no 18 de novo, Gabriel. Mateus 28, 18. Aproximando Jesus, tal, falou, toda autoridade me foi dada na terra, portanto vão. Nós não vamos. Primeiro ponto, nós não vamos. A gente não sai do lugar. Tem gente lá no nosso trabalho, morrendo do nosso lado, a gente não fala de Jesus para ela. Tem gente na faculdade, morrendo, indo para o inferno, nós não falamos de Jesus para ela. Pastor, como é que eu faço? Participa de uma casa de luz, irmão. Enquanto tem um monte de gente criticando a casa de luz, sem conhecer, nunca foi numa reunião, vai numa casa de luz, porque lá você vai encontrar 5, 10 pessoas que vão amar o seu amigo, e talvez aquela pessoa vai se converter. Olha que bênção, você foi usado para ir lá, para levar aquela pessoa para uma casa de luz. Então a gente não vai, a gente não se preocupa com as pessoas. Outra coisa, façam discípulos. Nós não fazemos discípulos, a gente às vezes faz frequentador de igreja. Às vezes a gente faz amizade, mas não faz discípulo. Outra coisa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, a gente também não ensina. Graças a Deus nós estamos numa igreja, numa convenção muito séria. Numa igreja que tem igrejas que pregam o evangelho cristocêntrico, comprometido com o reino de Deus, porque o que nós estamos cansados de ver na internet, e não muito longe daqui, dentro da nossa cidade, é uma igreja, um culto que não ensina. Nós sempre criticamos os católicos, que o padre, ele está ali limitado àquela folhinha, né? Aquela folhinha ali da missa, porque fica só aquilo ali. Gente, os evangélicos ficou a mesma coisa. O crente hoje, o evangélico hoje, ele está limitado a meia dúzia de versículos que o pastor, e sei lá quem for, vai dizer no culto, e para ele aquilo ali é o suficiente. Então nós não ensinamos a guardar, a obedecer todas as coisas. Bom, resumindo, nós somos obedientes. Você sabe qual é, olha para mim, presta atenção. Você sabe qual é uma das palavras que mais aparece de Gênesis e Apocalipse? É a palavra obediência. Obedecer, obediência, obedeceu. É a palavra que mais, uma das palavras que mais aparece na Bíblia. Eu trouxe um monte aqui de definição de obediência, não vou falar, eu vou falar uma do latim. Eu até fiz a minha aula particular com o pastor Rafael ali para saber se estava certo, ele falou que está. Obediência no latim é oboedire. Diga comigo. Vou até olhar aqui para não errar, né? Diga oboedire. Pronto, Rafael. A galera está falando latim. Sabe o que significa oboedire? Escutar com atenção. Sabe o que é obedecer? Escutar com atenção. Sabe qual é o problema nosso? Nós não escutamos, porque nós também não obedecemos. Porque
a tradução da palavra obedecer é escutar com atenção. E a partir do momento que você escuta com atenção, você executa aquilo que você escutou. Qual é o problema? Nós não escutamos. O Evangelho, a palavra de Deus, ela se tornou como comichão nos nossos ouvidos. Ao invés de ouvir a palavra de Deus, nós criamos sons para a gente ouvir. Todo tipo de som, todo tipo de voz por aí. E aí a gente não obedece. Então a desobediência nos impede de fazer aquilo que precisa ser feito. Qual é a consequência da desobediência? Bom, está aí, né? A humanidade do jeito que está. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que o pecado entrou na raça humana pela desobediência de um só homem. Qual é o pecado original? Desobediência. Qual é o nosso pecado hoje? Desobediência. Porque a palavra de Deus continua dizendo, vão. A palavra de Deus continua dizendo, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, por que a gente não pega esse dinheiro e constrói o maior templo de Rio Verde? Por que a gente não pega esse dinheiro? Tem tanta coisa na igreja para fazer ainda. Eu já ouvi isso aqui. Exemplo, fato verídico, né? Por que a gente não pega todo esse dinheiro e investe? Está faltando som, está faltando um negócio ali na igreja, faltando não sei o quê. Porque nós não podemos ser egoístas. Existem vidas em Oruana que precisam ouvir o Evangelho do Senhor. Existem famílias lá em Jataí que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Existem vidas lá em Maurilândia. Aí alguém pergunta, pastor, mas Maurilândia? Vou falar o que falaram quando a gente chegou em Oruana. A irmã aqui é de Maurilândia. A cidade é uma benção. Mas quando nós chegamos em Oruana, alguém disse para a gente assim, o pastor Antônio falou, pastor, o que vocês querem aqui? Oruana não dá lucro, não. Oruana não dá lucro. Mas que lucro é esse que eles estão falando? Em outras palavras, pastor, Oruana não dá dinheiro, não dá retorno. Mas nós não estamos nem aí para o dinheiro. Nós queremos são as pessoas que estão lá. Então, se precisar ir para a Lagoa do Bauzinho, Castelândia, Riverlândia, todas as lândias que nós temos aqui perto, nós vamos. Não vai dar lucro, não tem problema, as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho de Cristo, amém? É isso, gente. Então, alguém pode perguntar assim, por que nós estamos investindo lá em Portugal? O pastor que vem pregar aqui domingo é de Portugal. Por que a gente investe na África? Tem vários programas na África. Ontem eu sentei com um rapaz, fui oferecer a rifa que nós estamos fazendo. Cadê a Roseni? Roseni está lá. Tem rifa, Roseni? Tem rifa? Tem rifa. Tem rifa? Tem também. Então, no final, né? Senão a gente vai brigar comigo, eu estou fazendo propaganda de outra coisa. Mas veja bem aqui, fui oferecer a rifa para ele, do projeto Vida, que é um projeto missionário, e aí a primeira pergunta que ele fez para mim, pastor, sim, com todo respeito, eu já sabia o que vinha, né? Por que vocês estão mandando dinheiro para a África? Não tem nada mais perto para vocês fazerem, não? Eu falei, rapaz, tem. Mas se a gente se preocupar só com aqui, quem vai se preocupar com os que estão lá? Eu falei assim, mas a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 1 e depois capítulo 2, quando Jesus olha para os discípulos, ele vai falar o seguinte, eu faço de vocês testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, não primeiro um, depois outro, mas em todos simultaneamente. Então deixa eu te falar uma coisa, o povo que mora em Rio Verde é responsabilidade nossa, diga amém. Agora, o povo que mora lá em Guiné-Bissau é responsabilidade nossa também, diga amém. O povo que mora lá em Maurilândia é responsabilidade nossa também. Por que a gente não faz o que a gente deveria fazer? Porque nós somos desobedientes. Terceiro, a gente também não faz porque a gente é irresponsável. 1 Pedro 4,10, coloca aí, Gabriel, por favor. Pastor, você está falando que eu sou irresponsável? Não, estou falando que você é, estou falando que nós somos. Amenizar. Olha o que diz lá em 4,10. 1 Pedro 4,10.
4, né? 10. Muito bom. Diz assim, ó: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados, como responsáveis de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sabe por que a gente é irresponsável? Porque Deus deu para cada um de nós dons, talentos e recursos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus deu para cada um de nós dons, talentos e recursos. Quem deu? Deus. O mesmo Deus que deu, também voltará para prestar contas. Está na Bíblia. O que nós teremos para poder falar para esse Senhor? O que nós temos feito com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Nossos dons, talentos e recursos. Pastor, o dinheiro é meu, eu trabalhei e ganhei, ele é meu. Será? Porque às vezes uma pequena bactéria termina com tudo na nossa vida. Às vezes a falta de ar não vai deixar você trabalhar. É Deus que vai pôr? Não, é só para você ver que quem nos sustenta é Deus. E se Deus não nos sustentar, se Deus não prover para cada um de nós aquilo que é básico e necessário, a gente não poderá fazer nada. Então, nós somos mordomos. Só que às vezes nós estamos sendo mordomos irresponsáveis. Por quê? Porque Deus nos deu dons, talentos e recursos. Recurso de tempo, recurso financeiro, recurso emocional, espiritual, tanto recurso. Cada um de vocês aqui está cheio de coisas que Deus colocou. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Essa pessoa aí está cheia de coisas, talentos, dons, que foi Deus que deu. Mas a pergunta é, o que nós temos feito com isso? Então os cristãos podem e devem assumir a responsabilidade pela obra missionária nas suas comunidades ao redor do mundo. Para que Deus nos deu o que Ele nos deu? Para a gente servir a Ele. Qual é o papel da igreja? Olhe para mim, estou terminando. Ou quase terminando. Olhe para mim. Qual é o papel da igreja? Adorar a Deus, edificar uns aos outros e evangelizar o mundo. É a nossa tríplice missão. Adorar a Deus, edificar uns aos outros, evangelizar o mundo. Tudo isso a partir dos recursos que Deus nos dá. Tudo isso a partir dos dons que Deus nos dá. E aí eu te pergunto, o que é que nós temos feito? Então, só recapitulando, já falei 3 coisas aqui que nos impedem de fazer o que a gente deveria fazer. Primeiro, o que eu falei? Primeiro, nós somos egoístas. Segundo, nós somos desobedientes. Terceiro, nós somos irresponsáveis. E para fechar, mas não menos importante, falta amor nas nossas vidas. Olha comigo aí, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é o princípio central do cristianismo. Você sabe o que impede a obra missionária de avançar? É a nossa falta de amor. Quantas e quantas vezes a gente ouve falar que a gente gasta mais com Coca-Cola e pizza que com a obra missionária? Quantas vezes a gente ouve falar que a gente gasta mais com ração de cachorro e gato do que comida para a obra missionária? E eu não quero ficar falando isso aqui para não parecer apelativo, mas é a verdade.
falta-nos amor. Olha comigo o texto, deixa o texto aí, a partir do verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se tem uma coisa que nós temos falado hoje, é a língua dos homens e dos anjos. A gente se comunica bem com os homens. Irmão, hoje, qualquer pessoa sabe o nosso crentez. Qualquer pessoa sabe o que acontece dentro das igrejas. A gente fala a língua dos anjos. Começou a orar um pouquinho mais forte aqui, alguém já solta aí uma rajada de língua estranha. Isso aqui não é problema para nós. O que está faltando? Amor. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, não tem faltado profecia no meio da igreja, né? E conheça todos os mistérios e toda a ciência, conhecimento, isso também não tem faltado. Ainda que eu tenha uma fé a ponto de fazer milagres, sinais, maravilhas, isso também não tem faltado. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, caridade também não tem faltado. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse texto e percebendo que essas outras coisas não têm nos faltado, mas tem faltado amor. E fazer essas outras coisas sem amor é como o bronze que soa, é como o símbolo que retine. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. É porque tamparam a bateria aqui, o baterista hoje. Mas na bateria tem os pratos. Já viu os pratos? Geralmente são feitos de bronze. Se o Von chegar ali no prato da bateria e dar uma baquetada no prato, irmão, pensa num som horrível. Um som chato, agudo, estridente, o trem incomoda. Eu sou baterista, eu sei o que eu estou falando, né? Ele fica ali, ó, a música inteira, só nos pratos, não toca mais nada, só prato, irmão, não vira nada. Agora, se ele pegar todos os outros compartimentos da bateria e tocar, vai fazer sentido. Mas ainda assim, só a bateria às vezes não faz tanto sentido, mas quando o teclado toca, quando o violão dá um acorde, junto faz sentido, comunica alguma coisa. A gente pode, irmão, ter dinheiro, a gente pode ter obra social, a gente pode ter língua estranha, a gente pode ter profecia, a gente pode ter milagres, se não tiver amor, nada disso fará sentido, amém? E a falta de amor impede o avanço da obra missionária. Pastor, e isso na prática, como é que eu faço? Se preocupa com seu irmão, passa a se preocupar com seu irmão. Pastor Antônio nos pediu aqui nos ministérios, no domingo à noite, na segunda, ele falou assim: peça aos líderes de ministério que selecione, relacione as pessoas que faltaram no culto. Irmão, pensa numa dificuldade que foi isso na segunda-feira e na terça-feira. Porque ninguém sabia dizer aqueles que não tinham vindo. Ah, pastor, é que nós está corrido demais, né? Não, a gente não se importa. Então nós estamos com um ministério aqui agora de reconciliação. É ligar para quem não está vindo. Às vezes a pessoa está do seu lado todo domingo, daí ela não vem um culto, não vem dois, não vem três, não vem quatro, você não está nem aí. Não sabe se morreu, se mudou de igreja, se foi arrebatado. Você começa a se importar com o seu irmão. Começa a se importar com as pessoas que estão perto de você. Se importe com aqueles que você conhece, mas que ainda não conhecem a Jesus. Comece a pregar o Evangelho. Se responsabilize com a obra missionária, meu irmão. Se a gente fosse responsável, não precisava de conferência. Se nós como igreja fôssemos responsáveis, claro que há as exceções, há irmãos aqui que são fiéis no dízimo e na oferta, mas é a minoria. Então, se nós como igreja fôssemos responsáveis e não nos faltasse amor, nem precisava de conferência. Então se responsabilize com a obra missionária em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Encerro dizendo a primeira frase que eu disse: não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus nos deu dons, Deus deu dons,
talentos, recursos, para que a gente seja uma igreja madura, e a maturidade traz responsabilidade. Por que você não entrega um carro na mão de uma criança? Porque ela não tem responsabilidade pelos atos que ela vai fazer com aquele carro. A partir dos 18 anos ela pode ser responsabilizada. Uma igreja que cresce, uma igreja madura, uma igreja que começa a se responsabilizar por aquilo que está concernente ao reino de Deus. Então, o reino de Deus é responsabilidade nossa. Bom, se nós não vamos ser egoístas, nós vamos ser altruístas, que é pensar no outro. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Nós não somos mais egoístas, nós somos agora altruístas. Pensa no outro. Então Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e... Bom, se nós não vamos ser mais desobedientes, nós vamos ser obedientes. Tiago 1, 22. A partir de agora nós somos obedientes. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Bom, se nós não vamos ser irresponsáveis mais, nós vamos ser responsáveis. Mateus 25, 14. Diz assim: pois assim um homem está indo para uma terra estrangeira, chamou seus servos, confiou seus bens a eles. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Nós somos responsáveis com aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Bom, se não nos vai nos faltar amor, nós vamos transbordar de amor, amém ou não? Diga assim: nós vamos transbordar de amor. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Queria que você ficasse sentado mesmo. E antes de você se levantar aí com o seu cartão, já sabendo qual é o valor, alguns já arriscaram o valor, aumentaram. E essa mensagem também não é só para que você dê uma oferta no final. Você pode até ir embora sem dar uma oferta, não tem problema. Mas essa mensagem é para que nós entendamos que nós precisamos começar a fazer aquilo que nos está proposto, aquilo que é responsabilidade nossa. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração nessa noite.